achar muito legal. E esse livro também eu posso te mandar depois, caso você queira. Ele é bem bom, assim. Tem 1000 páginas, então ele é bem explicadinho. Apesar de não ser enrolado. Também é legal. Olha só, quando a gente entra na faculdade, a gente tem bastante dificuldade em algumas coisas que não deveria ter. E a principal delas é a função de primeiro grau, a equação da reta. Ok? Porque ela é a função que mais aparece, a equação mais importante, tu usa ela o tempo todo e não sabe. Né? Por exemplo, digamos que você vá no mercado e queira comprar algo que está R$10 e você acaba comprando 3 dessas coisas. Então, você obviamente sabe que você vai gastar R$30. Isso que a gente acabou de resolver é uma equação de primeiro grau. Claro que tem muitos outros detalhes em cima dela, mas é em cima dela que a gente usa, aprende e tem base para todo o resto da matemática, tipo equação de segundo grau, polinômios, seno, cosseno, esse tipo de coisa. Tudo está baseado aqui, beleza? Agora eu tenho uma pergunta. O que tu está vendo em cálculo agora na faculdade? Ele mandou a gente fazer uma prova de ensino médio. Aí caía muito geometria analítica, caía funções PG e PA, e eu sou horrível em PG e PA. Mas geometria analítica também, só que se eu parar e para ver uma aula assim, eu já entendo. Mas, tipo, para lembrar como que se faz mesmo, aí eu não consigo. E tu não preferiria ver exatamente a matéria dessa prova aí? Não, porque eu acho que eu vou querer pegar aulas com você, assim, por quase o ano todo. Porque eu sou, como eu falei, eu sou muito ruim em matemática, então eu preciso estudar do zero mesmo. Entendi. Bem, se tu precisa do zero, do zero, do zero, então começar daqui é o melhor. Agora, se tu tiver com um pouco de pressa e querer ver uma determinada matéria, então é só falar, tá? Não Ok. precisa se preocupar. Tipo, sei lá, o professor passou uma lista de exercícios para a semana que vem. Então a gente pode fazer a lista juntos. Vai ter uma prova na outra semana. A gente pode estudar a matéria da prova, entendeu? Mas se você não tiver nenhuma pressa quanto a nada, eu tenho certeza. Esse assunto aqui é a base para tudo. Então, se tu entender isso aqui, tu vai entender qualquer coisa. Você falou que nessa matéria tem geometria também, né? Sim, sim. Basicamente é um curso de engenharia, só que é voltada mais para robótica. Entendi. É que assim, normalmente na faculdade de exatas, né, tem uma matéria só de cálculo e outra só de geometria, entendeu? Mas tu tá vendo as duas coisas ao mesmo tempo, então. Tem uma matéria chamada Fundamentos Matemáticos. Aí o professor falou que essa matéria, tipo, é a matéria de cálculo, só que explicativa, não tem prova, é só o professor explicando o que vai cair em cálculo. Ah, tá. Tá bom. Bem, hoje, como é a nossa primeira aula, eu tive que saber tudo isso aí. Talvez na próxima tu me traga alguma coisa assim, que, professor, isso aqui me incomodou essa semana. Daí eu posso te ajudar mais focado em algo que tu queira. Mas por hora, vamos ver a função afim, Ok. tá bom? Beleza. Então, quando a gente tem uma situação como essa, nós vamos ver aqui, nós estamos dentro do escopo da função afim. Olha só. O cara nota uma coisa, que o forno dele aqui, a cada minuto que passa, aumenta em 20 graus. E é sempre a mesma história. Passou um minuto, aumentou 20 graus, aumentou 40 graus, desculpa. Aumentou 40 graus. Então, nós temos um padrão aqui. Ele começa o forno a 20 graus, que é supostamente a temperatura ambiente, e vai aumentando de 40 em 40. Logo, uma coisa tão simples como essa, tão homogênea, pode ser descrita por uma equação bem simples também, que é essa aqui. Y, ou seja, a temperatura, é igual a 20 mais 40x. 20 por quê? Porque quando começa, ou seja, quando x é igual a zero, ou seja, esse cara some, é 20. E a cada x que passa, cada um que passa, vai aumentando 40 graus. Então, o formato que descreve esse tipo de comportamento, um aumento ou uma diminuição homogênea, é dessa forma aqui, ó. F de x igual a x mais b. Okay? Que é a função de primeiro grau, a equação da reta, tu já deve ter, com certeza tu lembra disso. Né? Tu tem cara de que saiu do ensino médio ano passado, assim, tá certo? Não, eu saí em 2019, aí teve 2 anos parado por causa da pandemia. Pois é, tenso, hein?
Pode crer. Então, o que acontece aqui? Nós temos alguns exemplos de equações de primeiro grau, equações que no gráfico daria uma reta. Então, veja, nós temos o 5x, o menos 6. Cada um desses números aqui ele tem um nome, tu com certeza lembra. Esse aqui é o coeficiente angular e esse aqui é o coeficiente linear. Supostamente tu viu isso lá no primeiro ano do ensino médio. Claro, vou ter que puxar pela Isso memória. caiu na minha prova que ele passou, o professor, e eu não lembrava disso, de funções. Pois é, falei, hein? Esse assunto aí é o mais importante que tem. Quando tu for ver derivadas, que é uma parte do cálculo, né? Cálculo 1, tem derivada, integral, essas coisas. Vai usar isso aqui para muitas coisas, né? Porque o que acontece? A derivada é uma taxa de variação. Eu estou te dando spoiler aqui da matéria. E a taxa de variação ela pode ser descrita por uma reta que passa num ponto. Então, tu tem que entender tudo e mais um pouco de reta para construir essas retas da derivada, entendeu? É Uhum. assim que funciona. Infelizmente, é o que temos. Aqui, ó, então a gente sempre define como um número importante aquele que multiplica o x e um outro número importante aquele que soma o x. Então aqui, esse que é o a, normalmente chamamos de a, olha só, ele é o número que multiplica e b é o número que soma. Então b é menos 6, não é só o 6, é o menos também. O sinal vem junto, entendeu? O sinal aqui tem muito significado. Beleza. Então tá, temos um exemplinho aqui, é isso. Agora, note uma coisa muito legal. Quando a gente coloca esses pontos no plano cartesiano é esse carinha aqui, que tem valores em x, valores em y. Nós vamos colocando cada ponto aqui, então, 60, 2, 100, por aí vai. E, claro, se a gente fizer com capricho, a gente vai notar que tem exatamente uma reta, né? Por quê? Uhum. Porque o crescimento foi homogêneo, a gente espera que isso ocorra. Por uma mesma distância que eu ando embaixo, eu vou andar uma mesma distância em cima, na horizontal e na vertical, e isso causa uma reta. Sendo assim, né, a mágica da matemática acontece aqui, porque uma vez que é uma reta, uma vez que tu consegue descrever uma equação baseada nos pontos, e você tem poucos pontos aqui, você pode então descobrir qualquer valor, sacou? Por exemplo, uma vez que a gente tem a equação desse fenômeno, ou mesmo gráfico, dá para extrapolar qual vai ser o valor depois de 5 minutos. Claramente aqui, a ideia é que depois de 5 minutos seja 220 graus, né? A ideia é essa. Uma vez que está somando de 40 em 40, né? É isso aí. Então, ocorre algumas contas aqui que talvez tu lembre, talvez tu não lembre. Como esse, por exemplo, esse ΔY por ΔX aqui. Olha só, que coisa impressionante. Se eu pegar um ΔY, ou seja, o que é delta, né? Delta é uma variação. Na matemática, toda vez que tu vê delta, está tratando de uma variação. Sacou? Então, aqui é a variação do y, da coordenada y, de dois pontos quaisquer. Ele pegou esse ponto aqui, o segundo, e o primeiro. Então, ele está fazendo aqui, em outras palavras, a coordenada y do segundo ponto menos a coordenada y do primeiro. Então, ficou 60 menos 20. E a mesma coisa para as coordenadas x aqui embaixo. 1 menos 0. Né? Por quê? Porque o x associado ao 60 aqui é 1. Tudo bem para ti? Vê isso? Uhum. E para o 20 é 0. Então, você subtrai, para de parará, chega em 40 aqui. Que, olha só que interessante. A gente não tinha notado que estava aumentando de 40 em 40 os valores do y? Sim. Justamente, essa ponta aqui, ela te dá justamente essa relação de aumento que tem de 1 em 1, que no nosso caso é 40. Ah, entendi. Claramente, se a gente tivesse um aumento maior, sei lá, não aumentasse de 40, aumentasse de 50 em 50 ou de 200 em 200, a gente teria uma reta bem mais íngreme, quero dizer assim, bem mais para cima, sacou? Ela aqui tá uma inclinaçãozinha aqui, tranquila, beleza. Se fosse um número maior aqui, 50, 60, ela estaria mais inclinada. Então, a gente tem que esse valor que multiplica o x, esse valor que surge dessa razão, está associado também com a inclinação da reta, ok? Com a angulação da reta.
Portanto, a gente vai fazer boas relações aqui envolvendo tangente até. Beleza? Então tem muita coisa num assunto só, sacou? Por isso que esse assunto ele é tão rico para começar. Assim. Beleza, então temos uma reta aqui. E aqui entra um ponto importante, sabe? O aluno que ele não tem muita afinidade ou não tem muita prática com matemática, ele chega e vê isso no Enem da vida e pergunta, meu Deus, como é que eu vou saber a equação disso? Né? Parece lá no Enem. Diga a equação dessa desgraça. Por quê? Porque é um gráfico, ele pensa, pode ser qualquer tipo de função matemática possível, e não é. Não é. Pode ser, na prática, uma única função, que é a função afim. Se tu vê uma reta, em outras palavras, se você vê uma reta, o que descreve essa reta é uma equação desse tipo aqui. Desse tipo aqui. Não tem jeito de um outro tipo de equação formar reta. Só aquele ali. O ax mais b. E isso ajuda muito, né? Porque se tu vê uma reta, tu já sabe o padrão da equação. Se ele te pede qual é a equação, então tu só vai ter que encontrar aquele a e aquele b. O x e o y, eles fazem parte da equação. Tudo bem para ti até aí? Sim. Tá bom. Ponto de interseção do gráfico eixo x. A gente chama isso normalmente de raiz. Sabe lá na 8ª série? No nono ano, vocês chamam de nono ano. Sabe lá no nono ano, quando a professora pede para encontrar as raízes da equação, então vocês fazem Bhaskara? Lembra disso? Pode crer. Então, o que acontece é que aquilo são raízes, não é mesmo? Por quê? Porque são os valores onde aquela parábola ela cruza o eixo x. A gente se preocupa muito com isso quando a gente está tratando de equação de segundo grau, parábola, Bhaskara, etc. Mas isso existe também para equação de primeiro grau, porque toda reta, obrigatoriamente, ela vai cruzar o eixo x em algum momento. Essa aqui, por exemplo, está cruzando no -2. Então, note que o valor, quando a reta cruza o eixo x, o valor de y é zero. Né? Olha só. Y aqui vai dar zero. Se eu sempre que eu pego um ponto, eu tenho que olhar o valor dele em y, pegando aqui na lateral, em x, no caso aqui pegando embaixo, claramente aqui seria um valor positivo no pontinho que eu estou passando o mouse. Mas aqui é zero, né? Porque eu vou para o lado e encontro zero em y. Então, resumindo, raízes são os valores que eu coloco na minha equação e ela zera. Eu coloco para x na minha equação e o y dá zero. Né? Aqui para essa equação é -2. Então a gente repara isso de fato, né? Olha só. Se eu colocar -2 aqui, vai ficar -4 mais 4, zero. Então, que interessante, né? Porque eu vejo isso no gráfico, vejo isso na equação. Então, as coisas elas sempre se complementam, né? Beleza. Colocar os pontos sobre os eixos é normalmente o que os alunos têm mais dificuldade. Então, talvez seja um bom treino aí num outro momento, tá? Okay. Até por sinal, existe uma equação aqui para a raiz, é sempre menos b sobre a. Esse é o valor de x e o y obrigatoriamente é sempre zero, porque o eixo x ele está justamente em y igual a zero. Beleza? Então é um jeito de achar a raiz. Ok. Interseção com o eixo x é ainda mais fácil. Por quê? Porque... Desculpa, interseção com o eixo y é ainda mais fácil. Por quê? Porque é o valor onde a reta cruza o eixo y aqui. Claramente, nesse caso, está cruzando em 5. Então, nesse caso, é o número que ocorre quando x é igual a zero. Para o x igual a zero, eu vou ter 5 nesse caso. Mas melhor que isso, se você por acaso tiver a equação, o valor onde a reta cruza o eixo y é justamente o valorzinho do b. O valorzinho que soma x, olha só. Tá vendo aqui que é justamente o próprio 5? Tem que ser, porque se o x for zero, esse carinha some e sobra só o 5, né? Tanto é que lá nos Estados Unidos, eles chamam esse número aqui de y-intercept, ou seja, o y interceptativo, que é o valor onde a reta intercepta o eixo y, em outras palavras. Eles não chamam de coeficiente linear como aqui no Brasil. Beleza. Então aqui vamos ver rapidinho como construir o gráfico da função y igual a 3x menos 6.
Aqui surge um fato que alguma vez na vida tu já escutou, talvez até em outro contexto. Para tu construir uma reta, tu precisa de 2 pontos, apenas 2 pontos. Então, se a gente conseguir descobrir 2 pontos dessa equação, a gente pode colocar eles no plano cartesiano e juntar esses 2 pontos, pronto, nós temos uma reta. Claro, a reta é infinita, mas juntando os 2 pontos, daí tu prolonga tanto para cima quanto para baixo, pronto. Os 2 pontos mais fáceis de tirar sempre é 0 e 1. Né? Concorda comigo? Joga 0 ali, depois joga 1, pronto. Sim. Então, no caso aqui, quando a gente joga x igual a 0, deu menos 6. É o esperado, porque é o coeficiente linear, menos 6. Quando eu jogo x igual a 1, vai ficar 3, menos 6, menos 3. Então, esses são os nossos 2 pontos. E aqui eu te pergunto, tu sabe colocar pontos na reta? Tipo, desculpa, tu sabe colocar pontos no plano cartesiano? Conseguiria colocar esse carinha e esse carinha no plano cartesiano? Não. No idea? Sério? Então tá. Sim. Eu acho que Eu, todo mundo da minha sala tinha dificuldade nisso. A professora vivia falando que a gente deveria já ter feito e a gente, tipo, bugava. eu não gosto de dizer que você deveria isso ou aquilo, mas é o que as professoras esperam numa matéria assim de cálculo mesmo. Assim. Mas é normal não saber. Tu fez escola particular, pública? Quando tu estava no ensino médio, tu fez pública, Ah, particular? tudo pública. É, normal. Professor no ensino médio público, bem, particular também, tem que nivelar por baixo às vezes, né? Então acaba nem passando, né? Tu provavelmente entenderia isso aqui caso ela passasse, ou desse ênfase. Mas já como, né, tem que nivelar por baixo, fica difícil. Tem um aluno que tá nem aí, tem um aluno que vai só para zoar, fica complicado. Bem, então como é que a gente faz para colocar o ponto? Vamos primeiro colocar o ponto, esse ponto aqui, porque ele é um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, o que acontece? Note que o x dele, né, então, o primeiro número é sempre o x, e o segundo é o y. Então, o x desse cara aqui é 1. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Não tem muita conversa. A questão é que, quando tu vai fazer o gráfico, tu tem que ter um pouco de senso de estética, assim. Tu não vai querer colocar as coisas muito perto ou sobrando muito espaço no gráfico. Então, a gente nota que, por exemplo, o y ele vai de menos 3 até menos 6, né? A gente pode fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Então, como é menos, né, tem que ser para baixo. Então, aqui é o menos 3, aqui é o menos 6, que é o que realmente nos importa. Vamos, por uma questão também de estética, colocar o 1 aqui. O senhor não está em escala, é verdade, mas isso é a coisa mais comum do mundo, tá? Que é comum que... bem, não é tão comum assim, mas eu vou reduzir um pouco aqui. É que, sabe, de 0 para 1 fica chato, mas tudo bem, tudo bem. O importante é colocar os pontos no lugar certo, tá aí. E o 0 é aqui, claramente, né? O 0 está aqui. É tanto 0, esse pontinho, ele é tanto 0 para x quanto 0 para y. Beleza? Então, aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Então, vamos pegar esse ponto, que vai ser o pontinho verde. Então, quando a gente quer colocar um ponto, a gente pensa primeiro no x, é 1. Então, eu vejo que o x é 1. Logo, eu teria que fazer uma reta pontilhada. Que nem está lá no livro. E agora eu vejo que o y é menos 3. Note que a reta pontilhada aqui vai ser na horizontal. E o ponto de encontro desses dois rapazes é o nosso ponto menos 1, menos 3. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Perfeito. Agora a gente vai colocar um ponto sobre o eixo, que não é tão simples assim. Então, o x é 0. O que eu faço quando eu encontro o valor de x? Faço pontilhado. O 0 está aqui. 1, 2, 1, 0. O 0 está justamente no eixo y. Isso é comum acontecer. Então, eu vou de 0 até lá embaixo, lá no menos 6. E eu não vou precisar fazer uma reta horizontal aqui, porque eu já bati justamente no menos 6. Eu sei que o ponto é aqui, o ponto tem que ser neste lugarzinho. Sendo assim, minha amiga, então já temos 2 pontos. E já era, né? Agora é só juntar e pronto. Ó. Temos a nossa reta. Beleza?
Sim. Acabou, né? Pronto, dá até para supor que, tipo, deve ser lá pelo qual aqui a raiz, né? Vamos ver. Eu chutaria que era lá pelo 3. E eu acertaria, não, eu erraria, é o 2. Aqui é o 2 porque 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Então, com certeza, esse lugar aqui é o 2. Entendeu? Só extrapolando aqui o que o programa está pedindo. Mas para colocar pontos no plano cartesiano é assim, você tem que ir com calma. Você olha o X, faz os pontilhados na vertical, depois tu olha o Y, faz na horizontal, o lugar onde ele se encontra é o ponto. Uhum. Entendi. Simplesmente isso. Simplesmente isso, simplesmente isso. Então, já que você entendeu, eu vou lhe pedir para fazer o mesmo. Claro, eu não vou te deixar na mão, né? Eu vou te mandar isso aqui no WhatsApp, tu pode ficar olhando. Uhum. Mas assim, quando a gente, sabe, O Sócrates, X diga, é sempre o primeiro, né? seja sempre o primeiro. Então, eu ia falar o seguinte, né, que quando a gente está aprendendo uma coisa, né, o professor está passando, é muito óbvio, né, quando ele está passando, porque ele normalmente é uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo e tal, ele vai sempre pelo caminho certo. Mas quando a gente vai tentar, às vezes a gente, né, não consegue, porque a gente segue o caminho errado, basicamente. Ou não entendeu bem? É que nem o Sócrates dizia, tu só aprende quando você percebe o que não sabe. Então é por isso que eu vou te pedir para fazer o mesmo que eu acabei de fazer, mas tu vai ter que tentar. Eu vou te deixar sozinha por uns 3 minutos tentando. Se tu não conseguir, tu me explica qual foi a tua dificuldade, até onde tu tentou, etc. Beleza? Pronto. Aqui é o seguinte: construa o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Tudo bem? Aí. Eu fiz o plano cartesiano para baixo, né? Mas você vai ter que fazer para cima porque é uma reta crescente. A gente já vai falar sobre isso. Tá? Uhum. Então, faça um gráfico assim nesse esquema que vai ficar bem bonito, tá? Eu vou te pedir que, depois que tu terminar de fazer, caso você consiga, você bata uma foto, por favor, e me envie para eu ver como é que se desenvolve, tá? Eu vou te dar dicas de como escrever melhor para tirar uma notinha boa também na prova. Eu posso fazer no caderno ou tem que fazer no print mesmo? Não, não, faz no caderno. Depois tu me bate uma foto e me manda. Ok.
Você não sentiu falta de alguma coisa? Sentido que você colocou a tabelinha, aí Os tinha o pontos, 0 né? e 1, né? Isso. Então aqui você vai ter que fazer isso, né? Na verdade, foi o que o problema fez, né? Ele só deu a equação. Daí a pessoa escolhe o ponto que ela quer, entendeu? Que nem eu te falei, os pontos mais legais de fazer contas, mais fáceis, é o 0 e 1. Então você Uhum. pode escolher que x igual a 0, x igual a 1. Mas assim, particularmente, eu te recomendaria não escolher o 0, porque é um pouco difícil colocar os pontos sobre o eixo. Então, se tu tem alguma dificuldade com isso, pode escolher o 1 e o 2. Daí os pontos não estarão sobre o eixo, estarão ali no meio do plano cartesiano, entendeu? Então, x igual a 1 e x igual a 2 talvez no momento seja melhor para você, tá? Uhum. Então vai lá, boa sorte. Acho que eu tô fazendo tudo errado. Tu viu o que eu te mandei lá no WhatsApp? Sim, eu tô me baseando nele, só que tem que fazer, tem que fazer a tabelinha direitinho? Não é necessário, sabe? Só precisa encontrar os pontos mesmo. Por exemplo, y igual, o x igual a 1, né? Para x igual a 1, você vai ter y igual a 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Logo, o teu primeiro ponto... bem, eu nem coloquei x igual a 1. Então, o teu primeiro ponto vai ser x1, y3. Pronto. Uhum. Sabendo os pontos, está ótimo. Agora você pode, por exemplo, encontrar o ponto para x igual a 2. O nome de cada um desses números é coordenada, tá? Então, essa é a primeira coordenada, essa coordenada x, melhor dizendo, e essa é a coordenada y. Então, um ponto é feito de duas coordenadas. Agora você vai ter que encontrar outro ponto. Tendo, por exemplo, x igual a 2. Nossa, horrível ficar tanto tempo sem estudar e depois pegar logo matemática. É, tenso. Mas é comum, tem muita gente bem mais velha que você me pedindo aula nessa mesma condição. É raro o menina querer nessa área. Eu fiz curso técnico de eletrônica, na minha turma só tinha menino, sabe? Na turma de automação, que eu acho que é mais o teu caso, tinha umas duas ou três meninas. Mas elas... É incrível como, quando as meninas entram nessa área, elas ficam, tipo, a melhor da turma sempre, assim. Né? Sensacional. Elas eram muito boas. Na minha sala também, só tem 5. 5 de quantos? 5 meninas de 40 alunos. Nossa, caramba. E ainda tem 2 que tá querendo sair do curso. Normal, muita gente desiste no começo da faculdade. Espero que não seja seu caso, né? Não, Você gosta bastante dessa área? gosto, mas o ruim é a matemática, porque eu sou muito boa em física, mas aí você é boa em física, você entende tudo, aí chega na parte da matemática, você não consegue fazer o cálculo. Entendi. É que normalmente, né? Eu não sei a física, que nível de física você está falando, mas normalmente a gente precisa de bastante matemática para desenvolver bem a física. Sim.
Eu tô, tipo, dizendo, tipo, o professor vai lá e explica a Teoria. lei de Cauchy. Aí eu consigo, tipo, explicar de novo ela detalhadamente, mas, tipo, para eu fazer o cálculo mesmo, aí eu não consigo. Entendi, né? Entendo. Mas eu acho que nessa tua área tem que programar bastante também, né? Sim, isso é legal. Essa parte eu gosto. Você gosta de programar. Porque quem faz o cálculo não é eu, é o computador. Certo. Nossa, que horror. Eu tô tendo muita dificuldade para montar esse gráfico. Já encontrou outro ponto? Não. É só colocar 2 aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A gente vai ter outro ponto. Se x igual a 2, y igual a 2 vezes 2 mais 1. Isso dá 5, certo? Uhum. Então, nós temos o nosso segundo ponto. Vamos Não chamar esse sei. aqui. Isso eu entendi. Mas vai ser tipo. O 5 vai ser o ponto do Y, não é? A coordenada do y, isso. Ah, era esse 2 aí, que eu pensei que, tipo, não colocava ele, mas colocava um. Aí ia ficar, tipo, ia marcar o 1 e depois o 5 no Y, e depois o 2 no X mais o 3. Você bagunçou tudo. Não é isso, não. Quando a gente tem um ponto, é sempre um valor de x associado com um de y. Isso é uma característica das funções, né? Você tem um valor de x, ela vai ter um valor de y associado. Então, quando a gente tem 1, o valor de y associado é 3. Quando a gente tem 2, o valor de y associado é 5. Então, são as coordenadas. Ah, sei. 1, 3, 2, e o outro ponto ali é o 2, 5. Então, vamos colocar o ponto 1, 3 aqui. Bem, a gente vai ter um gráfico que vai de 3 a 5 na vertical, então vamos lá. Isso aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, aqui é o 5, aqui é o 3. E a gente vai ter 1 e 2, né? Então, aqui vai ser 1 e 2. Vamos deixar a mesma distância. Tem que ser sempre a mesma distância entre as coisinhas. Agora, nosso pontinho aqui não é 1 e 3? Vamos pôr 1 e 3 aqui. Uhum. Então, como é que a gente faz? Nós temos que fazer a pontilhada. 1, feito, a pontilhada no 1. Agora a gente faz a pontilhada no 3. Pronto. A interseção aqui é o ponto. É o P1. Esse é o P1. Eu chamei de P1 aqui, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o outro, que é o ponto 2, né? 2 e 5. Então, novamente, e novamente aqui no horizontal também. E daí a gente junta. Pronto, mais um ponto. Agora é só juntar com a retinha. É assim. Nossa, que você explicando é muito mais fácil. Você pode me passar um outro desse para eu fazer? É claro. Bem, vamos só recapitular aqui. Nós tínhamos uma função para construir uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Para Uhum. conseguir um ponto, a única coisa que você precisa fazer é colocar um valor de x que você escolhe. Eu escolhi 1 porque eu prefiro fazer conta com 1. Uma fração, qualquer coisa de gênero. Então, 2 vezes 1 mais 1. Por quê? Porque a equação é 2 vezes x mais 1. Eu escolhi o valor de x. Okay. Eu Então, podia colocar 0 no lugar do 1? podia. No lugar do 1 aqui... Ah, não. Nesse 1 aqui, no lugar do x, quis dizer. Isso. Sim, poderia pôr qualquer número. Poderia pôr um número negativo. Poderia Ah, colocar sim. menos 300, se tu Foi isso que quisesse. eu não entendi. Eu posso colocar qualquer número ou ter que colocar 0 ou 1? Não, qualquer número. Essa reta tem infinitos valores de x. Eu até fiz uma coisa ruim aqui, ó.
a reta ela tem infinitos valores de x, positivos, negativos, tudo. Então, não precisa se preocupar. Aí a reta, ela ia pegar do 1 ou do 0? Do 1, né? Como assim, pegar do? Não entendi. Tipo, aí que você tá explicando. Ela tá em cima do 1. Do 1, Ela cruza praticamente. o eixo y no, x, no y igual a 1. Isso que você quis dizer, né? Isso. Sim. E é o que a gente percebe, né? Porque se o x for 0, esse cara some e o y é 1. Como eu já falei para ti, claro, com certeza eu vou explicar mais isso, né? O coeficiente linear é o valor onde a reta cruza o eixo y, exatamente. Então, tá aí. Então, para conseguirmos o primeiro ponto, eu escolho o valor de x e recebo um de y. Isso é uma função. Função, ela tem os valores de y, por isso do nome função, em função do x, sacou? Então, agora a gente joga o x igual a 2 e recebe y igual a 5. Temos mais um ponto. Então, isso é a coordenada x, isso é a coordenada y do ponto. Então, vamos colocar o ponto no gráfico. Nós vemos a coordenada x dele e fazemos uma reta vertical. Vemos a y, uma horizontal. Cruzou, tem um ponto. Faz o mesmo com o outro ponto, junta os pontos, pronto, você tem a reta, que é o gráfico dessa função. Beleza? Uhum. Beleza, agora eu vou propor mais um para você. Então, vamos fazer a function, o gráfico da função x mais 3. Vou te mandar o que eu acabei de fazer. Aí o x, ele pode ser o 0 ou 1, né? E pode ser qualquer coisa que tu queira, mas eu recomendo números pequenos, tipo 1, 2, o 0 também. Ok.
Quando você encontrar os dois pontos, por favor, me fale. Ok. Eu fiz com 2, o X é o 2, tá? Perfeito. Eu acho que eu entendi. Eu vou te mandar. Ok. Eu acho que eu fiz errado, mas sei lá. Falta de esperança, que é isso? Ai, matemática eu não tenho esperança nenhuma. É da ideia. O Érico, eu estava pensando uma coisa aqui, olha só, minha amiga. Seria melhor. Bem, vamos ver, né? 4 aulas por semana é bastante coisa. Né? Vai que, né? Você não precisa de tanto, né? Mas, né? Para mim, quanto mais aula, melhor. Mas eu acho que você vai pegar rápido as coisas, você é novinha, vai aprender rápido. Eu acho que não. Que boba. Vamos ver aqui. Ó, esse é o gráfico, né, que você fez. Vamos ver. Você escolheu. Você não me falou os pontos. Qual foi o ponto que. Bem, pelo que eu vejo, você escolheu x igual a zero, né? Ó, o P1 eu coloquei que o X é 2 e o Y é 5. Perfeito. Aí o P2 eu acho que eu já errei. Aí eu coloquei Não, você que o fez X. certo. Fiz? Fez. Aí eu coloquei que o X é 0 e o Y é 3. Perfeito. Tu colocou o ponto no lugar certo, é isso aí. Agora, perfeito. Só faltou juntar e fazer a reta, né? Porque vai Aham, fazer o porque eu gráfico. pensei que eu tinha feito errado. Aí eu não juntei. É perfeito, isso mesmo. Certinho. Então tá, precisa de um pouco mais de treino só para ganhar confiança, mas já está sabendo fazer. É isso aí. Aham. Agora vamos voltar para a teoria. É isso aí, deixa eu pôr ali no livro. Beleza. Tem uns gráficos meio louco aqui, tipo esse, mas eu acho que não vale a pena falar de uns negócios tensos assim. Eu quero fazer conta. Olha, eu queria aulas para todos os dias de matemática, para você ter noção. Tô louco. Porque eu preciso muito focar em matemática. Aí eu já queria, tipo, nem usar a calculadora. O professor chegou e falou assim: se o aluno não usar a calculadora na minha aula, já vai ganhar 10 comigo. Eu fiquei, nossa, eu preciso não usar a calculadora. Poxa, mas aí ele tá avacalhando, tem conta que tem que usar a calculadora. Mas ele falou que tem prova que ele não vai deixar usar. Tipo, a prova de derivados que vai ser no semestre seguinte. Ele falou que não quer nenhuma calculadora. Ah, e derivada provavelmente não vai precisar, porque as contas é tudo com letra. Tu não vai usar número. É meio traumatizante, mas é isso. Bem, eu então vou fazer uma coisa. Eu vou te ensinar umas continhas para evitar o uso de calculadora. Sabe, quando a gente está na escola, né, a gente aprende aquele jeito meio infantil de fazer conta, do tipo colocar um número em cima do outro, fazer a Aham. multiplicação. Eu acho bem tosco isso.
né? Tipo, se eu te perguntasse quanto é 12 vezes 27, que seja, seria um tanto complicado de fazer, né? Porque tu ia ter que fazer, né, 12 vezes 27, Uhum. aí, blá, 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 isso é muito tosco. Então, o que a gente faz aqui é fazer como adultos. 12 vezes 27, beleza. 12 não é 10 mais 2? Sim. E 27 é 20 mais 7. Então, o que a gente vai fazer aqui é a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho. 10 vezes 20 é 200. 10 vezes 7 é 70. 2 vezes 20 é 40. E 2 vezes 7 é 14. Agora é só somar. Olha só que legal. 200 mais 70 mais 40 é 310, né? Porque aqui tem 30 mais 10, né? 110, 310. 310 mais 14, 328. A gente resolve essa conta muito mais Uhum. legal do que fazendo, né, um embaixo do outro, não é mesmo? Tem como fazer isso com divisão? Tem, mas assim, o máximo que eu posso fazer é uma aproximação, mas é bem legal já, do tipo, vamos supor que a gente queira dividir o número, vamos fazer assim, 15 aqui, e aqui vai ser o número 165. Parece uma divisão meio esquisita, né? Uhum. Mas o que a gente vai fazer? Eu sei que 165 é 150 mais 15. Concorda comigo? Sim. Então eu posso fazer a divisão de cada um deles. Pela regra de fração, a gente sabe que a gente pode quebrar. A gente tem uma soma, né? Em cima de uma fração. Dá para fazer a divisão de cada um. Então fica fácil, né? Porque 150 dividido por 15 é 10, claramente. Uhum. E 15 dividido por 15 é 1. Pronto. Deu 11. Então, esse é um dos melhores jeitos de tu não precisar usar calculadora, entendeu? Nossa, bem mais fácil. Bem mais fácil. Então, fazer a propriedade distributiva para multiplicação e fazer aqui essa quebrinha da divisão. Isso vai aparecer com bastante frequência. Em Enem, vestibular, essas coisas, a pessoa que usa isso aqui não tem dificuldade nenhuma com a conta, porque os professores, eles já pensam as questões para resolver dessa forma, entendeu? Uhum. Então, é muito comum não precisar resolver conta nenhuma. Então, É, esses negócios que você tá fazendo aí tem nome? não. Não tem não. Eu descobri sozinho. Alguém pode ter dado nome alguma vez na vida, mas eu nunca vi. Eu vi sozinho isso aqui. Mas assim, é só uma questão de treino, sabe? Não tem muito Uhum. segredo, não. Então, tu vai quebrar sempre números bonitinhos, né? Não seria muito melhor se aqui fosse 150? Chama de 150. Só que tu vai ter que somar mais alguma coisa. É Uhum. isso. É só tentar deixar o mais bonito possível. Apenas dessa forma. Beleza. Bem, só uma técnica aqui. A gente vai tentar utilizar o máximo disso nas questões. Vamos voltar ali para o. Beleza. Sei lá, ó, depois que eu descobri que eu tenho TDAH, eu acho que eu coloquei na minha cabeça que eu não consigo fazer matemática, eu não consigo fazer nada em cálculos. Use o Ai, TDAH ao teu favor, pô. então, aí eu coloquei isso na minha cabeça, tipo, eu nunca vou conseguir aprender matemática por causa que eu tenho muito déficit de atenção. Então, Escutar psicólogo, mas se fosse escutar psicólogo, eu já teria feito muita merda já. Definitivamente. Eu não escuto esses caras psiquiatra, psicólogo pra nada. E a melhor coisa que eu já fui no psicólogo muitas vezes, né? Mas assim, a coisa mais útil que ele me falou é uma coisa que qualquer pai de família me falaria. Assim. Então aquilo resolveu meu problema. Então, claro, agradeço a ela, porque era a única pessoa que eu tinha para conversar na época, mas, sabe, não dá para levar muito a sério esses caras, até porque psicologia, querendo ou não, é meio que uma. Não quero ser muito grosso aqui, mas é meio que uma pseudociência ainda, sabe? eu Cada um segue não uma gostei, teoria. eu não Oi? gostei de quando eu fui, não, porque eu acho que ela só piorou o meu problema. Mano, é assim mesmo. Tem umas
que segue uma linha, a outra segue outra. Como é que pode? Tipo, a física é uma linha só, tá ligado? Isso é ciência. Agora, psicólogo tem um que é behaviorista, outro é skinneriano, outro é freudiano. Pô, cada um fala uma coisa, né? O behaviorista acha que é uma coisa do teu dia a dia. Outra coisa, o freudiano acha que tua mãe fez alguma coisa quando tu era criança e deu errado. Como é que pode um negócio desse? Eu até tinha um livro muito bom sobre esse tema aí, que mostra que, pô, não é bem assim, sabe? Mas, né, eu usaria o TDAH ao meu favor. Eu meio que acho que tem também, porque eu sou mega agitado, sabe? Só que eu penso que eu vou ficar muito pior depois se eu não focar e usar toda a energia que eu tô tendo para ficar me mexendo de um lado para o outro para ler. Também é uma questão de treino, né? Tipo, o cara é sedentário, beleza, vai ser sedentário para sempre? Não, faz exercício. Então, o cérebro, ele é, assim, ele é tipo um músculo, né? Quanto mais tu treina, mais ele funciona. Até porque, até sabe, se a gente fica demente depois que chega na velhice, parte disso é porque não exercitou o cérebro durante a infância, a vida adulta. Tem muito cara também que fica depressivo, demente, depois que aposenta, sabe? Por quê? Porque tudo que ele usava de exercício para o cérebro era no emprego. Daí, quando ele aposenta, não tem mais esse exercício obrigatório que ele tinha todo dia. E o cérebro acaba atrofiando. Então, o cérebro é bem plástico. Na realidade, ter TDAH ou não ter, tanto faz. A pessoa se adapta e já era. Beleza? Então, não se sinta mal com isso. Vamos para a próxima. Meu Deus, travou aqui. Ou estragou meu mouse. Meu Deus, travou. Acho que ele travou, cara. Deixa eu abrir de novo o livro aqui. Você é do Sul? Eu sou, mas eu morei bastante tempo aí em São Paulo também. É que você tem sotaque. É, que bom. Eu tava com sotaque de mano já quando eu morava em São Paulo, meu. Parecia um motoboy falando, eles diziam. Mas você não tem sotaque de motoboy, felizmente. Fala que eu tenho um sotaque do interior de São Paulo, né? Eu nem sei qual é o sotaque do interior, porque eu tenho a língua presa, então eu não consigo falar muito puxando o R. Você tem a língua presa, companheira. Não, você não tem, cara. Você fala perfeitamente. E o seu sotaque não é do interior, porque eu morei em São José dos Campos e lá eles puxam bem mais, sabe? Eu diria que seu sotaque é normal. Normalzinho. Tá, perfeito. Vamos lá, então. Língua presa. Você inventa cada coisa, menina. Não, Você falou que não sabe matemática, você tá fazendo as contas. Eu tô te escutando normal aqui. Você inventa muita coisa, tá louco. a professora chegava em mim e falava assim, Érica, você não sabe matemática, você tem muita dificuldade. Aí eu vou falar o quê? Tá bom, professora, eu não sei então. Que louca, meu, nada a ver, que é isso. Vamos lá, vamos lá. Função linear. É o que nós estávamos vendo aqui, né? Então, tu tem que entender que a equação, claro, a equação ela tem uma equação geral ali, equação afim, mas ela pode ter muitos filhotinhos, formatinhos específicos que causam situações específicas. Por exemplo, a função linear, que é quando você tem y igual a ax, ou seja, você não tem o b é zero. Né? Na prática, isso vai gerar um gráfico bem legal, que é muito frequente na física, que é um gráfico que começa do zero, olha só, tá vendo? Ele passa pelo zero. Os nossos gráficos não estavam passando pelo zero. Então, isso que eu tinha dúvidas. Eu até formulei a pergunta errada. Era isso que eu estava tentando falar para você. Por que não começa do zero? Assim. Não começa do zero porque naqueles casos a gente tinha um valor inicial. Do tipo, digamos que você vai fazer o gráfico sei lá, do quantidade de dinheiro que você tem. E agora, no momento, você tem R$100. E a cada mês que passa, você ganha mais 1.000, que seja. Então, o seu gráfico não vai começar no zero. Porque você começou a contar aqui, começou a sua história com essa equação com R$100 no bolso, sacou? Então, é o que estava acontecendo lá. Lá você tinha condições iniciais. Eu não sei do que se tratava aquilo. Mas, por exemplo, uma situação muito simples de explicar como uma equação como essa é o Uber. Né? O Uber, ele te cobra a cada quilômetro rodado, certo? Então, beleza, ele te cobra a cada quilômetro. Cada quilômetro que tu anda, tu vai pagar um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais é o número que multiplica o X. Então, sei lá, vamos supor aqui, a cada quilômetro que tu anda, ele te cobra R$1. Beleza, te cobra R$2. Então seria 2x. Só que para tu entrar no Uber, tu tem uma taxa. Né? Tu tem que pagar no mínimo aqueles R$4, eu acho.
Então seria 2x mais 4. Porque só de tu entrar no Uber, tu paga aquele 4. Então o teu gráfico, ele não começaria no zero. Porque só de tu entrar no Uber, no instante zero da tua corrida, tu já tá pagando R$ 4, entendeu? Então o gráfico começaria aqui em cima, do 4. Essa é a ideia, beleza? Ah, entendi. É isso aí. Então, bem, tem situações, muitas com frequência, que começam no zero. Claro, x0 e y0. Então a gente começa o gráfico aqui embaixo. E é isso. Pode subir, pode descer. Vai depender tudo do 2x ali. Uhum. Do Essa aula, caso do. Diga. ela acaba a que horas? Acaba as no... Ah, não, acaba. A gente começou um pouco antes, né? Por quê? Você tá com pressa? Não, é que eu fiquei, eu acho que é pouco tempo. Tu achou pouco tempo? Ai, sei. Ô, louco. Bem, a gente pode conversar sobre isso aí. É que hoje eu tenho outro aluno depois de ti, mas nem sempre eu tenho, então né, a gente pode fazer 2 horas por dia. Mas, cara, desse jeito, em uma semana a gente vai fazer 8 horas de aula, é muita coisa. Vai ser duas vezes, Você 2 faz horas por semana. planos de aula, tipo, para 3 meses? Eu posso fazer, sim, posso fazer. Uhum. E eu até diria para você aproveitar, porque já tô com muito horário, cara. Eu pensei que não ia encher minha agenda tão rápido, sabe? Uhum. Daí seria legal para manter o preço que a gente fechou, né? E eu ainda te mandei no grupo da minha sala, então acho que vai ter mais gente te chamando. Ai, meu Deus. Beleza, muito obrigado. Se aparecer um, eu até te dou desconto. Eita. Aí sim. Então, beleza, minha amiga. Vamos finalizando por aqui, porque né, eu tenho outro aluno e a gente começou um pouco mais cedo. Mas o que eu vou te pedir? Se tu tiver tempinho, dá uma lida nesse assunto. Eu vou até te mandar o livro. Ok. Eu já vou te mandar já, né? E daí tu pode dar uma lida, rever o que nós vimos, reler, né? Todas as coisas que a gente desenvolveu juntos nos arquivos de imagem, para amanhã já chegar, bala na agulha e resolver uns exercícios mais barra pesada, beleza? Ok. Então, beleza. Até amanhã, então. Valeu! Muito obrigada.